Tudo Pode Verão. Patrocínio Master, o Boticário, a marca de beleza mais amada e preferida de São Paulo. Patrocínio, tenha o plano mais completo da região. Acesse unimedsantos.coop.br. Chuva de Prata, toda alegria pede um banho de chuva. Nova Sabesp, compromisso com seu futuro. Ecovias, a vida passa por aqui. Apoio, Ativa Náutica. Prefeitura Municipal de Santos. Realização, BTV SBT. Oi, minha gente! Sejam todos bem-vindos ao nosso último episódio do Tudo Pode Verão. Minha gente, chegou no fim, eu já tô morrendo de saudade, mas digo para vocês que hoje o episódio é para lá de especial, aquele bate-papo leve, gostoso, descontraído e informativo que você já sabe que é garantido aqui com a gente, viu? Eu sou Camila Albino e hoje mais um episódio do Tudo Pode Verão, no finalzinho, mas não tem problema, minha gente. Aquele gostinho de quero mais, a gente vai deixar aqui para vocês. Já começo agradecendo o seu carinho, sua audiência aqui conosco pelas nossas plataformas, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, que ao todo, minha gente, somos mais de 9 milhões de seguidores. Muitíssimo obrigada, viu? E hoje o assunto é ele, o
o gigante dos mares, o Porto de Santos, que completa amanhã 133 anos. Vamos falar dele, ele que impulsiona a nossa economia e é extremamente importante, não só para Santos, Baixada Santista, Estado de São Paulo, mas também como todo o Brasil. E para falar desse assunto, eu estou aqui muito bem acompanhada, dois homens que entendem do assunto. Então já viu, né? O bate-papo vai ser para lá de bom. Eu vou dar oi para eles. Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego. Seja muito bem-vindo, secretário. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui no Tudo Pode Verão, falar um pouquinho do Porto de Santos para toda a audiência da VTV. A gente sabe que esse complexo maior do Hemisfério Sul faz a diferença na economia nacional e na estadual, e poder falar um pouquinho na comemoração desses 133 anos é um prazer enorme. E também aqui do meu outro lado, Eduardo Varela, CEO, diretor, fundador da Evo, que vamos falar também, minha gente, de petróleo e gás. Ele que entende do assunto e você não pode perder. Muito obrigada, viu, Eduardo, pela sua presença. Muito obrigado, Camila, pelo convite. Muito obrigado, telespectador que está acompanhando a gente. Obrigado, Bruno, também por estar aqui. Vai ser um bate-papo bastante interessante. E agora, minha gente, acabamos de entrar em 2025... E o Bruno já foi, né, secretário e agora está retomando essa pasta. Como é que é, Bruno, para você estar à frente de novo da Secretaria de Assuntos Portuários? Camila, a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, ela tem um papel fundamental na economia da cidade, na relação com a população, porque o Porto se relaciona muito com a cidade aqui. Quando a gente fala dessa relação, a gente fala, por exemplo, de 25% dos empregos da cidade vindo diretamente do Porto de Santos, fora os empregos indiretos. A gente fala que a grande economia da cidade gira em torno do Porto de Santos. Então, assumir um desafio como esse é uma responsabilidade imensa, mas também uma satisfação muito grande. Você poder contribuir para o engrandecimento do Porto, para a melhora da qualidade de vida das pessoas, é um compromisso do prefeito Rogério Santos com a cidade, que eu agradeço a oportunidade. Então, hoje, o nosso trabalho é melhorar cada vez mais essa relação Porto-Cidade, buscando o desenvolvimento econômico, mas sem perder de vista a qualidade de vida dos santistas. Estamos em ótimas mãos, até porque eu acompanho o trabalho do Bruno e sei que ele é um apaixonado pelo Porto, né? Tanto por essa... E realmente é isso, né? Quando a gente começa no Porto, é encantador e não consegue sair mais. A gente estava até comentando aqui nos bastidores. E, inclusive, Eduardo, a Bacia de Santos, ela é extremamente promissora, né? Quando o assunto é petróleo, gás, né? Olha, com certeza, né? A gente está aqui falando de Porto. E para você fazer a exploração do petróleo e gás offshore, que o Brasil é um líder mundial nisso, né, e principalmente em águas profundas e ultraprofundas, você precisa do porto, do nosso grandioso Porto de Santos, e não apenas o Porto de Santos, todo o nosso litoral paulista, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, né, junto ao Brasília Energy Council, junto aqui ao nosso município de Santos, ao governo do estado de São Paulo. E a verdade, Camila, é a seguinte: o melhor momento para o petróleo e gás paulista, ele não passou, ele é agora. Os blocos exploratórios da nossa bacia de Santos, como você falou, agora eles estão bem aqui na frente. Se iniciou a operação pelo Rio de Janeiro, pela facilidade logística que a gente já tinha, né, toda a estrutura que a Petrobras tinha lá, mas o momento de fazer acontecer é agora. E é necessário um esforço conjunto, né, e olhar com muita atenção esse tema de petróleo e gás e desenvolvimento do ecossistema. E o Bruno faz parte disso, né, com essa secretaria, né, para conseguir trazer aqui para o estado de São Paulo esse como foco, né, como o Eduardo colocou, essa participação de vocês é extremamente importante, né? É extremamente necessária. Obviamente, o Eduardo colocou muito bem, é um grande player do setor, é uma referência ao setor, em especial de petróleo e gás, mas quando a gente fala de uma estrutura dessa em águas profundas, o investimento e a necessidade é imensa. Muitas vezes a pessoa fala, pô, eu tenho uma plataforma lá. Talvez as pessoas não entendam o tamanho dessa grandiosidade. Nós estamos falando de uma estrutura no meio do oceano, que vai ter uma ligação direta com o fundo a milhares e milhares de metros. O ser humano não vai até lá, são robôs que fazem as ligações, para você verificar o resultado que aquilo pode ter. Pessoas embarcadas ali durante 30, 40, 60 dias direto, vão de helicóptero, voltam de helicóptero, mas a estrutura que chega lá vai via barcaça. Então,
fundamentar o Porto funcionar, uma estrutura aqui baseada no Porto de Santos e em outros portos. Então, se você não tiver uma boa relação, um bom trabalho logístico, você deixa a sua plataforma deficitária. E isso carece de conhecimento, de investimento, coisas que hoje o Edu tem pilotado com grandiosidade, essa relação com o setor, para que a gente possa ter cada vez mais capilaridade e mais investimento, valorizando esse momento que ele também falou, do crescimento do petróleo e gás, para que a gente possa ter cada vez mais resultados positivos. Quando falamos disso, falamos inclusive de mão de obra qualificada, né? E a gente estava até comentando e o Eduardo falou assim, São Paulo tem mão de obra qualificada, né? Só falta, talvez, uma oportunidade ou pequenos ajustes, né, Edu? Com certeza, Camila. São Paulo tem diversas instituições, né, referência, não somente nacional, mas como internacional. Então, você vê, por exemplo, petroleiras estrangeiras, né, empresas de energia como a Total, francesa, a Equinor, norueguesa, fazendo parcerias, acordos de cooperação com a USP, né, com a Unicamp, com instituições que estão aqui dentro do estado de São Paulo. O Senai faz um trabalho incrível em relação a isso. Então, nós estamos fazendo agora essa ponte, né, estreitando como o Bruno. Bruno hoje já é um expert nessa área aí do óleo e gás, ele abraçou, né, esse tema e tem andado aí de mãos dadas com a gente nesse desenvolvimento. Mas, realmente, São Paulo tem estado no foco agora. A gente teve, inclusive, o SP Offshore em junho do ano passado, a primeira edição, que foi um sucesso, né? Como a gente estava comentando, eram 300 executivos que a gente estava esperando vir para cá para enxergar, né, Bruno, o potencial de São Paulo, e vieram 750. Esse ano, a edição 2025, já vai ser maior ainda. Então, o comentário geral deles, falando do tema de mão de obra, é assim, olha só, São Paulo é um ponto realmente interessante para a gente ir buscar, porque outros estados onde você tem a operação, você não tem essa mão de obra aí tão disponível. E a gente tem aqui também, não somente essas grandes instituições, mas um governo também muito sério, né, muito engajado, muito comprometido, e a gente está fazendo esse trabalho entre instituições, iniciativa privada e governo para aproveitar ao máximo e gerar milhares de empregos aí para a nossa população. Camila, se me permite pegar um gancho no que o Edu falou, de fato, o apoio do governo. E aí eu vou falar até do governo do Estado, não vou falar do governo municipal. Jorge Lima, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, estava presente no evento, é um grande parceiro da cidade, do Porto, do desenvolvimento, e estava lá contribuindo com as portas abertas. Edu, tem porta aberta lá também no Estado, ou seja, diversas pessoas, diversos governos à disposição para que o setor possa crescer cada vez mais. E essa conversa, né, do governo estadual com a União, inclusive o Porto vive um momento muito importante, né, a sua chegada aqui novamente é um momento de ouro para o Porto, né, grandes obras estão por vir, a gente fala inclusive da concessão do STS-10, a gente fala da dragagem, né, que vai aprofundar de 16 para 17, o que passa, obviamente, facilita a logística ali de embarque, desembarque de mercadorias, então grandes obras, inclusive o túnel também Santos-Guarujá, né? Camila, 2025, a gente brinca que é o ano da colheita, né? Foi muito trabalho feito ao longo dos últimos anos. Tive agora pela manhã com o presidente Pomini, inclusive, falamos a respeito de algum desses temas. E, por exemplo, a dragagem. Está para assinar o contrato esse ano. Dragagem de aprofundamento, absolutamente necessária. Os navios hoje crescem para cima e para baixo. Se você não tiver a dragagem de aprofundamento, nosso porto fica para trás. Então, a gente precisa receber os grandes navios e, para isso, é fundamental o canal aquaviário de acordo com as necessidades. Por outro lado, o túnel Santos-Guarujá, 100 anos de espera, licitação sai agora. A gente, depois de reuniões, comissões, Prefeitura Municipal de Santos, Guarujá, Governo do Estado, Federal, entidade civil organizada, todos os players de acordo, o edital sai agora. Então, tivemos a confirmação, o governador Tarcísio esteve junto com o ministro Silvio, com o presidente Pomini, e já alinharam isso. Então, quer dizer, muitos avanços. Você falou muito bem do TECOM 10. O TECOM 10 é uma área que já teve uma indicação do Tribunal de Contas da União, teve indicação também da ANTAC para que seja feita a licitação. Obviamente, um terminal de contêineres com a capacidade que se espera é desenvolvimento econômico, mas precisamos aí já do olhar da Prefeitura. Quantos empregos a gente vai gerar,
mas quantos a gente pode ter dificuldade com o cais público? O cais público hoje utiliza aquele espaço. Como é que vai ser a mobilidade urbana, as obras de acesso? Ou seja, nós não somos contra o desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário, a gente sabe da importância, mas quer acompanhar de perto para que nenhum setor seja deixado para trás. É toda uma logística, né? São grandes obras, né? E que precisam de uma equipe multidisciplinar ali e uma logística imensa, né, envolvida, né? Então, quando a gente fala de porto, a gente fala de toda uma preparação, planejamento. Inclusive, explica para a gente, quem está em casa, entender como é que faz o offshore, como é que os processos que acontecem, né? Primeiro existe um planejamento, depois existe um estudo. E aí, explica para a gente. Camila, quando a gente fala de curto prazo no offshore, a gente está falando de 4, 5 anos. Meu Deus! Bruno já aprendeu isso aí, né? Ele tem acompanhado. Já não temos essa pressa toda, né? Não. Então, esse planejamento ele é essencial porque a gente está falando de sistemas muito críticos. E aquele bate-papo que a gente estava tendo aqui no começo, né? É semelhante à exploração espacial. Então, a gente está, inclusive, olhando para um horizonte. Você está falando aí de exploração de um reservatório a mais de 7 mil metros de profundidade. Hoje, vou dar um exemplo que é bem ilustrativo. Hoje, o valor do que a gente chama do break-even para você extrair o petróleo do pré-sal é em torno de $5. Há 14 anos atrás, era $65. Então, o barril do petróleo tinha que estar 65 para poder valer a pena. Por isso que todo investimento, né, e esse desenvolvimento ele veio do Rio de Janeiro para cá. Então, isso que a gente está falando de infraestrutura é essencial. Então, essa infra que Bruno está colocando para o porto, né, a questão do túnel Santos-Guarujá, esse sistema viário todo, né, que a gente tem aqui, e não estamos falando nem só aqui da região, né, falando de litoral paulista. Agora a gente teve a duplicação lá da Tamoios, agora a gente tem a conexão para o Porto de São Sebastião também, né. É preciso estar olhando a infraestrutura do Estado como um todo, até para atender aqui o nosso porto. E o petróleo e gás em si, a gente gosta de usar muito o termo ecossistema. E o Bruno ele falou disso com muita propriedade. Você não pode olhar só a plataforma que está lá, né? São 240 pessoas que estão lá operando, só que o ecossistema, todo o sistema que você tem em volta de equipamento, de alimentação, né? São 14 mil refeições que vão para as plataformas aqui na nossa região. Você não tem noção, né? Você precisa realmente de uma base, de um apoio logístico. Então, você vai ter toda essa infraestrutura logística, você precisa do porto, você precisa de uma base de operações offshore, você precisa de retroárea, parque de tubos, né, os risers, os equipamentos que você vai mandar para lá. E aí, você precisa também de rodovia, você precisa de aeroporto, você precisa de heliporto, de manutenção de aeronave. É uma coisa assim que a gente está falando aí de dezenas de milhares de empregos e bilhões de dólares investidos, que se realmente não for bem planejado, no curto, no médio e no longo prazo, a gente não consegue, né, tocar. Mas a notícia boa é São Paulo está olhando para o offshore agora. A gente está trazendo a Equinor, teve já mais uma vez com a gente agora aqui em novembro, onde a gente fez a Semana do Offshore Paulista, com foco no desenvolvimento de mão de obra, depois da SP Offshore, que eles estavam presentes também, estão vindo com a gente novamente nas próximas edições, estão aqui com a gente no comitê que nós desenvolvemos de desenvolvimento do Offshore Paulista através do BRINC. A Equinor tem uma cadeira e tem uma outra notícia maravilhosa também. A Petrobras abraçou novamente o desenvolvimento da nossa região. Então, tem muita coisa boa para acontecer, mas precisamos trabalhar em conjunto aí nessa infraestrutura. Sem dúvida, minha gente. Eu aqui estou muito bem assessorada, mulher aqui no meio desses dois gigantes aqui do Porto. Vamos ver, minha gente. Estou me saindo bem? Você eu tá tô ótima. Falei, meu Deus, tô amando o Porto. Excelente. Ô, secretário, um momento importante também a gente fala com relação às rodovias, né? Inclusive agora a terceira pista, né, já vai acontecer, e isso é fundamental também para atender a logística do porto, né, quando a gente fala de rodovias, ferrovias, né? Você foi muito feliz na palavra, fundamental, é isso. A gente brigou durante muitos anos para que o novo acesso aqui ao litoral paulista fosse anunciado. Essa nova ligação Planalto-Baixada, ela é crucial para que o porto possa crescer. A maioria das nossas cargas hoje, elas vêm via rodoviária. Se você não tiver investimento, a nossa estrada para. Ela já está sobrecarregada. A nossa malha rodoviária,
para a utilização de caminhões é apenas Anchieta. Então, é uma estrada que foi feita em 1950, com uma perspectiva de 50 milhões de toneladas de carga ano, ou seja, 2 pistas para descer, e hoje o nosso porto bate recorde com 180 milhões de toneladas ano. Como é que você coloca essa mesma carga na mesma estrada de 70 anos atrás? Não tem condições. Então, hoje, esse anúncio do governador Tarcísio com a terceira pista da Imigrantes vai aumentar em 145% a capacidade de caminhões para descer, vai melhorar demais essa estrutura, obviamente com mais tecnologia, com uma pista mais adequada e, obviamente, isso vai fazer com que o porto tenha mais eficiência, a gente aumente o gargalo. Ainda não é o ideal, a gente precisa de mais, mas anúncios como esse, com absoluta convicção, fazem o nosso porto crescer cada vez mais. Quando a gente fala, inclusive, do túnel Santos-Guarujá, a minha sensação é me belisca. Me belisca se é um sonho ou não, porque 100 anos. 100 anos, literalmente, vai sair do papel, né, esse tão sonhado túnel, essa ligação tão importante, que vai favorecer, claro, não só a Baixada, mas também ali a relação do porto. Então, a gente tem um momento muito importante, né, secretário? Tem sim, Camila. A gente fala aproximadamente de 80 mil pessoas que atravessam esse canal todos os dias. Seja embarcação, balsa, enfim, por todas as oportunidades que existem. E o túnel Santos-Guarujá vai diminuir demais essa realidade. Imagine que você pega uma balsa hoje aqui na ponta da praia. Num dia como hoje, está chovendo, fim de semana, está parado e vai demorar 1h30. O túnel é menos de 2 minutos. Então, a mobilidade urbana vai melhorar demais. Quem vem, muitas vezes, do litoral norte, vai entrar pelo meio da estrada e vai cair aqui na ponta da praia ou no Canal 5, ali em Santos. Em contrapartida, a gente vai ter uma diminuição do CO2 significativo, porque os caminhões também que utilizarem não vão precisar mais ir até a estrada, dar volta, vai melhorar demais e trazendo desenvolvimento econômico, inclusive para o retroporto. Então, esse investimento é fundamental. Dessa vez sai, Camila, a gente está com perspectiva altíssima. O recurso está no PAC, está dentro do caixa da autoridade portuária. O Tarcísio já mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, PPP, que já é lei, já foi sancionada. Ou seja, nós estamos a um passo de tornar o túnel realidade. O que é esse passo? É a publicação do edital, que nós acreditamos que nesse primeiro semestre de 2025 já esteja publicado. Minha gente, muita coisa vem por aí, né? E quando a gente fala, inclusive, de mão de obra, né, Eduardo, a gente fala muito sobre atrair os jovens, né? Porque é um setor encantador e que os jovens, eles podem ser a mão de obra ali, sabe? Aquela mão de obra fresca, né? Pronto para aprender, com aquela cabeça, né, pensando no futuro. Então, isso é muito importante, né? Camila, esse é um tema bastante interessante e de uma importância enorme, porque nós temos que renovar a nossa mão de obra, né? A gente precisa atrair. E eu vou responder pelo mercado do petróleo e gás, e o Bruno pode também complementar pelo mercado portuário, que eu tenho certeza que é a mesma coisa. A nova geração, e isso eu conversando com vários amigos aí do setor, ela tem um pouco de resistência a respeito dessa mão de obra old school, vamos chamar assim, né? E até um amigo meu, que é o head comercial da General Electric, ele estava aqui com a gente na semana do Offshore Paulista, que o foco era desenvolvimento de mão de obra. A gente fizemos palestra na Santa Cecília, fizemos palestra no Sinai, e o questionamento era muito esse: mas eu vou trabalhar num setor que polui, né? Eu vou trabalhar nesse setor aí de petróleo, quando a gente está indo para eletrificação, né, para os renováveis. E aí esse meu amigo da GE até falou, ele falou: Edu, meu filho virou para mim e falou: pai, não vou trabalhar no seu mercado não, esse negócio, essa mão de obra de vocês, esse seu trabalho é não sexy hoje, né? Me permite a brincadeira. Ele falou, a gente hoje precisa realmente, né, depois de toda essa conversa, tá buscando atrair os jovens, mostrar aos jovens, primeiro, a importância do setor de petróleo e gás, que não é só o petróleo e a gasolina que você bota no seu carro, mas é esse microfone, essa roupa que a gente veste, é o telefone, o smartphone que eles estão na mão, né? Então, você precisa atrair, mostrar a importância desse trabalho, né, tradicional, de você ir, de você operar, de você extrair, né, de você fazer a movimentação de carga, né, esse trabalho tradicional como você tem no porto também, né? Só que, por outro lado, também, um ponto que Bruno levantou
o túnel vai fazer com que se tenha uma redução de emissões. Vocês sabiam que hoje a gente tem extração de petróleo numa plataforma com 0 de emissão? Porque você utiliza o gás que vem do reservatório, você tem hoje energia eólica, você tem renováveis que você consegue balancear toda essa operação. Então, Camila, é importante a gente levar esse recado e atrair eles dessas duas formas, né? Eles enxergando, né, que existe essa importância de você estar com um trabalho tradicional e que também, né, é um mercado, né, em geral, que ele está se renovando. Então, eles estão muito interessados, né, nessa questão de sustentabilidade. E a gente precisa falar a linguagem do jovem. É literalmente isso, imagina. A geração Z, a gente tem que falar a linguagem deles, né? Não tem jeito. Mas é a tal da informação, né? A informação ela tem que ser passada, programas, eventos, né? Promovendo mais esse interesse dos jovens pelo porto. A gente está falando de petróleo e gás, mas também todo o setor do porto, né? E que tem bons salários. Né? Inclusive, né, secretário? O porto, na minha visão, talvez seja o segmento que melhor paga, melhor remunera. A gente tem profissões ali muito bem remuneradas, com uma carreira enorme. E quando a gente fala porto, a gente envolve muitas áreas dentro do porto. Eu posso falar de óleo e gás, mas eu posso falar de celulose, eu posso falar de grãos, de líquidos, enfim, você tem inúmero caminho, containers que tem muito valor agregado. Então, hoje, dentro do Porto de Santos, você tem inúmeras profissões. E a gente tem feito um trabalho agora, junto com as operadoras portuárias, para levantar qual a necessidade que elas têm de qualificação da mão de obra. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, olha, está me faltando uma mão de obra qualificada. Mas qual a qualificação que você tem buscado? E aí, Santos é um polo educacional, a gente já falou isso aqui, temos muitas universidades, muitas instituições que trazem um ensino de qualidade para que a gente possa sentar e falar, olha, está faltando uma qualificação nessa área, abre um curso aqui, pô, vamos fazer um in-company, ou vamos trazer isso aqui, abrir a população, faz um convênio com a prefeitura, vamos buscar cursos gratuitos. Inclusive, em breve devem sair alguns já, tá? Porque a gente já começou esse trabalho, em breve a gente anuncia, mas é um trabalho importante, porque quando você qualifica, você gera emprego. Esse cara vai buscar o mercado de trabalho, ao invés da empresa ter que importar essa mão de obra. Então, esse investimento na população é fundamental para que a gente possa dar mais oportunidade, ter mais emprego à disposição do cidadão santista e, obviamente, olhando sempre para o jovem. O jovem, é como o Eduardo falou, ele vem para somar, a gente precisa ter esse olhar, porque, com absoluta convicção, o jovem que ingressa hoje no mercado de trabalho, ele vai liderar esse mercado daqui a alguns anos. Então, a gente precisa ter bons jovens qualificados para que esse mercado possa crescer cada vez mais. Camila, posso fazer um complemento ao que Bruno colocou? Acho que muito bem. É muito importante nós termos essa comunicação entre todas as pontas, né? A instituição formadora, você ter o tomador de serviço e você ter o governo, que é um grande fomentador que vai desenvolver todos esses programas. Se você não tem a ponta final, que é o tomador de serviço, deixando claro qual é a demanda, e você ter simplesmente o governo, não, eu vou fazer formação de mão de obra para poder estimular e gerar emprego, você acaba tendo programas rodando vazios. Certo, Bruno? Então, é muito importante fazer esse reforço. É o trabalho que Bruno tem feito, que ele tem colocado em relação à questão do porto. E a gente criou o Comitê de Desenvolvimento do Offshore Paulista, onde a gente tem um dos grupos de trabalho é justamente o desenvolvimento de mão de obra. Então, a gente tem falado com Petrobras, com Equinor, com SBM, com Maldec, as empresas todas aí de exploração e produção de petróleo, elas têm sentado junto com o Senai, com as universidades, com as escolas técnicas. Bom, o que é que vocês precisam? Eles vão colocar, dão todo lá o desenho da qualificação, e a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com a gente tem o pessoal da Invest São Paulo, a gente tem o governo municipal aqui também. Essa semana a gente esteve lá com a Audrey, lá na SEDUC. Então, é importante, né, fazer esse reforço de que essa ação ela tem que ser conjunta, né, e todas as pontas têm que estar cobertas, aí, muito claras. E o porto, né? Eu falo nosso, né? Porque é nosso, né? É uma honra muito grande, né? Estar na cidade que abriga, né? Um dos maiores portos da América Latina, né? Com essa grande importância para a economia brasileira e mundial. É a gente falar da relação porto-cidade, né? Até porque o Valongo, né? Tem sido assim
o grande destaque da nossa cidade nesse momento, com a gestão do Rogério. Ele que vem trabalhando e que tirou do papel também esse sonho, né? Até porque o Centro Histórico de Santos é realmente belíssimo, né? Uma coisa que precisava, estava ali adormecido, e o Rogério realmente trouxe essa vida de novo. E a gente fala da relação Porto-Cidade, porque o Valongo vai ser importante, né? Inclusive com essa relação, né, secretário? Camila, na minha visão, Parque Valongo hoje é o maior emblema da relação Porto-Cidade. E por que isso? Era uma área deteriorada, 40 anos, que ela era do governo federal, não tinha uma seção ao município, não tinha investimento, foi se deteriorando e o cidadão santista não tinha mais acesso à linha d'água do Porto de Santos. Então, aquele avô que queria levar seu neto para mostrar, olha, eu trabalhei aqui no Porto, ele não podia. Aquele jovem que queria conhecer o Porto de Santos e falar, pô, eu quero aqui ter o meu futuro, não poderia. E hoje, com o investimento que foi feito, importante também ressaltar o trabalho hercúleo do deputado Paulo Alexandre, foi buscar a cessão desse espaço, o governo municipal abraçou, o prefeito Rogério, enfim, foi um grande trabalho e hoje ele já dá resultado. A primeira fase do Parque Valongo foi entregue, nós tivemos ali no primeiro evento uma grande festa inverno com as entidades beneficentes da cidade, mais de R$1 milhão arrecadados por essas entidades para fazer o bem, para fazer filantropia, então um trabalho fantástico. Hoje diversos eventos acontecendo no Parque Valongo e a gente tem um trabalho agora de um novo bulevar aéreo que vai ligar a Rua 15 de Novembro até o outro lado. Parte já está colocada, amanhã vai ter o içamento de outra parte também significativa para que em breve a gente possa entregar. E após isso, nós temos a segunda fase, que são os armazéns 3, 2 e 1 revitalizados, com perspectiva de entrega até o final do ano. Veja o quanto isso é importante. Essa primeira entrega do Parque Valongo, ela colabora para a revitalização do centro histórico, que é fantástico, e que em qualquer lugar do mundo tem uma vocação enorme para o turismo. Se a gente pegar os grandes centros das maiores cidades do mundo, como Londres, Paris, o centro é turístico, é uma área hipervalorizada, e aqui não precisa ser diferente disso. A gente tem um trabalho, se me permite emendar, para a retomada do terminal de cruzeiros no centro histórico, ali ao lado do Parque Valongo. Quando você fala no terminal de cruzeiros ali, do porte da nossa cidade, a gente está falando do maior terminal de cruzeiros do Brasil. 60% dos cruzeiristas embarcam aqui por Santos. Só na última temporada, mais de 1 milhão de passageiros. Imaginem 1 milhão de passageiros indo ao Parque Valongo para comer um pastel, para jantar, para almoçar, um casal de namorados tomando um sorvete, o pôr do sol é incrível ali, vale muito a pena. Imaginem as pessoas pegando esse bulevar, indo até a Bolsa do Café, a Prefeitura de Santos, conhecendo o Centro Histórico. Esse investimento é no turismo, é na geração de emprego. Então, o prefeito Rogério foi muito feliz nesse trabalho, juntamente com o presidente Pomini, um trabalho a inúmeras mãos, a autoridade portuária foi fundamental, o ministro Silvio também no mesmo sentido, ou seja, são investimentos concretos que revitalizam, valorizam a cultura, mas trazem o desenvolvimento econômico e o turismo para o nosso centro histórico. E a gente fala que Santos não é só praia, né? Estamos falando de uma cidade que tem toda uma riqueza histórica, cultural envolvida. Então, toda vez que a gente vê um projeto como esse, revitalizando, né, trazendo vida de novo a um lugar que é histórico, que é basicamente a essência da cidade, onde teoricamente tudo começou, tudo borbulhava ali na época de ouro do café, então a gente já tinha toda essa relação, né? O café é extremamente importante aqui na nossa região e que hoje aí conquistou o mundo. É muito importante a gente ter isso, né? E como santista, já falo como santista, estou aqui há 5 anos, já sou caiçara, a gente redescobrir Gostei. Santos, né? É isso. Isso que é importante. A gente também, nós, né, como moradores aqui, podemos descobrir Santos de novo. Eu, por exemplo, adoro o emissário, já fui no Parque Valongo, levei minha filha, ela amou, a vista ali é maravilhosa, né? Acho que tem muito potencial, então assim é um olhar bem promissor. É isso. Você bem falou, né? O nosso Porto de Santos nasceu do café, o famoso ouro verde, né? Enfim, dentro de toda a história do Porto de Santos e continua exportando café, só ampliou. Então, hoje nós temos commodities como açúcar batendo recorde, nós temos containers que acabam de passar da casa de 5 milhões de teus, ou seja, isso é muito, é absurdo. Pra você ter uma ideia, se você somar o segundo e o terceiro colocado em tamanho de porto, em movimentação, não dá o Porto de Santos.
que é o primeiro colocado. Então, imagine o tamanho dessa grandeza. E isso impacta em todas as áreas, seja na questão do turismo, através do terminal de passageiros, seja na geração de empregos, seja no fomento à economia, porque esse recurso acaba girando na própria economia da cidade. As pessoas que trabalham no porto vão ao médico, vão à padaria, vão a restaurantes, toda a cadeia comercial funciona. Então, a gente precisa ter um olhar muito atento para aproveitar a grandiosidade do porto e, obviamente, superar os desafios que são oriundos também da atividade, relembrando sempre que o foco é o bem comum, é a qualidade de vida, e é isso que a gente pretende seguir. E é tudo interligado, né? Quando a gente fala dessas grandes obras, é claro que tem uma equipe que entende ali toda a questão ambiental, a questão das cidades que fazem, né, todo o entorno. Então, isso tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, né, secretário? Precisa. É sempre uma equipe interdisciplinar, muitas vezes com comissões, inclusive, de outros órgãos, não só municipais. Vou dar o exemplo do túnel Santos-Guarujá. A primeira reunião que a gente fez, nós tínhamos representantes da Prefeitura de Santos, da Prefeitura do Guarujá, da Autoridade Portuária, OAB foi chamada, Marinha do Brasil, Praticagem, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, e isso só de começo. Depois disso, foram acho que mais de 50 participações diretas. Pelo impacto, grandiosidade, você vai juntar duas margens. É uma obra pioneira no Brasil, nunca foi feita, apesar de ser consagrada no exterior. Aqui em solo brasileiro vai ser a primeira, com tecnologia estrangeira. Então, dentro dessa leitura, você precisa dessa interdisciplinariedade para poder avançar. E nesse ponto, que é o túnel Santos-Guarujá, é importantíssimo, mas tantos outros da cidade também necessitam desse avanço. Quando a gente fala, por exemplo, do Tecon 10, que falávamos há pouco, entrada de Santos, mobilidade urbana, esses carros vão chegar, esses caminhões vão chegar, eles precisam de um acesso específico, sob pena de estrangular a entrada. Então, é um trabalho que é feito por inúmeras mãos, mas o que é importante hoje é que todos os atores se falam, trabalham em conjunto e entregam cada um o seu melhor, respeitando a necessidade de cada um. Então, hoje, o momento é muito propício. O setor está engajado, todos falando a mesma língua, desde o governo federal, estadual, municipal, ou seja, está todo mundo imbuído com o mesmo propósito. E, Edu, dá para deixar já o convite para quem quiser aí ir ao segundo SP Offshore? Já tem os painéis definidos? Já consegue dar um spoiler para a gente? Porque eu adoro esse negócio de spoiler, gente. Olha, com certeza. A SP Offshore, segunda edição, ela vai ocorrer dias 25 e 26 de junho, né, aqui no Santos Convention Center, aqui em Santos. Santos com essa responsabilidade, né, de ser a capital do petróleo aqui da nossa região, de impulsionar todo esse litoral paulista. Vai ser um evento de 2 dias. O foco realmente, Camila, vai ser o desenvolvimento de negócios, de oportunidades ligadas ao petróleo e gás e reforçar essa importância aqui, né, e o potencial do estado de São Paulo. A primeira edição ela foi focada em mostrar tudo que a gente tinha de potencial, atrair as atenções para cá, e essa segunda edição a gente já vai mostrar o que a gente está fazendo. Então, já o que está acontecendo, né, a movimentação aqui em termos de desenvolvimento de mão de obra. A gente brinca, inclusive, a gente faz analogia que Santos tem o potencial para ser a nova Rio de Janeiro. Né? Eu até brinco assim, mais organizada, mas o povo não gosta, não. Mas a nova Rio de Janeiro, porque a sede da Petrobras está aqui. A gente tem já grandes empresas dessa área aí de FPSOs também, já com escritórios aqui e outras já olhando. Então, essa região aqui da Baixada Santista já tem toda essa parte de infraestrutura muito bem desenvolvida, muito a se desenvolver. Muito legal isso que a gente está conversando aí a respeito, né, do Porto Cidade, do que você tem aí para entregar e de desenvolver de negócios aqui na região. Você tem a Saipem aqui do lado também, né, que tem o CTCO, que já fornece para grandes projetos do offshore, e toda a nossa região já se desenvolvendo. Então, durante esses 2 dias aí da SP Offshore, nós vamos ter diversos painéis específicos, onde a gente vai falar de desenvolvimento de mão de obra, a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente vai estar falando de regulatório, a gente vai falar de infraestrutura, a gente vai falar de oportunidades. Então, já vai ser para mostrar para o mercado que a coisa está acontecendo e que eles já podem vir. Inclusive, o que foi comentado por Bruno, né, no início aqui do nosso bate-papo, do engajamento do governo,
Na semana seguinte da primeira edição, nós fomos convidados pelo governador para já fazer uma reunião lá para montar um plano de ação. E esse plano de ação está ocorrendo. Tá? E o governo realmente se mostrou engajado. Então, a gente vai ter, certamente agora nessa segunda edição, presença do nosso governador, secretários, diversas autoridades, junto com a iniciativa privada nesses painéis. Mas o que é bem interessante, a gente faz ele num formato onde todos os coffee breaks, né, você tem um painel ali de 1 hora e meia, um coffee break de meia hora, onde você tem as exposições ali, né, os expositores, as empresas do óleo e gás, com as pessoas interessadas que querem conhecer o mercado, não só aqui do nosso litoral, como de São Paulo inteiro. Então, você tem um pequeno fornecedor de uma indústria onshore que quer conhecer o mercado de petróleo e gás, então ele vai vir aqui. E nesses coffee breaks ele vai estar ali conversando, trocando cartão. O próprio almoço, né, ele começa às 9h, o almoço é feito lá dentro até o final do dia, onde você tem um coquetel. Então é networking o tempo inteiro para quem está interessado em conhecer, em conversar, e conversar com o governo, e conversar com a iniciativa privada e formador de mão de obra. Então vão ser 2 dias, 25 e 26. Estão todos convidados, www.spoffshore.com.br. Qual a expectativa para esse ano? Porque, minha gente, estamos em janeiro, o ano nem começou, finalzinho. Janeiro não, minha gente, hoje é 1 de fevereiro, Camila. Já tá mais rápido ainda. Então, ou seja, junho está aí, minha gente. 25, 26 de junho, qual é a expectativa para esse ano, Edu? Olha só, ano passado foram 300 executivos, um evento muito direcionado aí realmente para fazer esse education, né, Bruno? A gente gosta de usar a gente chama o pessoal lá para educar no óleo e gás e educar essas empresas no que é o estado de São Paulo, e foram 750, e a gente precisou fechar a porta. Esse ano estamos esperando um público de mais de 1.500 pessoas aí, né, entre empresas, fornecedores, governo, estudantes também da área que estão buscando aí mais informações. Então, esse ano aí realmente é um evento bem maior. Então, se você é do setor, tem interesse, uma grande oportunidade, viu? Secretário, inclusive, amanhã, 2 de fevereiro, o Porto, né, faz 133 anos, né? Um porto que já é histórico, que desde 1500 já estava em funcionamento, mas oficialmente 133 anos, e que, inclusive, minha gente, hoje na programação da VTV, às 7h20 da noite, tem o programa especial do Porto, apresentado por Fernando De Gaspari. Está incrível, imperdível. Sabe por quê, minha gente? Porque o secretário Bruno Orlandi fez parte. Conta pra gente um pouquinho desse programa. Dá só um spoiler, viu? Camila, foi uma oportunidade ímpar. A gente acompanhou o Fernando e toda a equipe pelo canal do Porto de Santos. Então, imaginem que a gente pegou o barco e foi ao início do porto, mostrando, olha, aqui a gente tem um terminal de líquidos, aqui a gente tem um terminal de containers, aqui é o nosso corredor de exportação, funciona dessa maneira, dessa outra, investimentos do porto serão colocados nesse lugar, naquele, terminal de passageiros deve sair daqui para ir para lá, e tudo isso mostrado por uma outra visão, porque quem acaba não andando pelo canal do porto, conhece o porto por dentro. Mostrar, eu vejo aqui o terminal, vejo por fora, passo pela perimetral. Dessa vez a gente foi pela água. Então a gente conseguiu mostrar o outro lado, todas as operações, container sendo içado, colocado dentro do navio. Ou seja, é uma oportunidade muito bacana para quem não conhece ainda o canal de navegação, para quem não conhece a operação, por essa visão, eu tenho certeza que vão ficar encantados. Hoje, minha gente, 7h20 da noite na VTV SBT, você não pode perder, viu? Tá incrível, ó. Chuchu beleza o programa. Inclusive, minha gente, a gente tem algumas perguntinhas de internautas. As pessoas interagem com a gente. Vamos lá, porque o assunto, minha gente, o assunto rende muito mais do que 1 hora, viu? Eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui seria de 2 horas, enfim, é muito assunto. Vamos lá. A Lívia de Santos. Aniversário do Porto chegando, o que esperar para essa nova fase? Teremos mais ações voltadas à população? Com certeza. Só na comemoração do aniversário, a gente está tendo hoje o Festival Porto Cidade. Tivemos a oportunidade pela manhã de ter uma grande feira dentro da autoridade portuária. À noite, daqui a pouco, teremos shows na Casa Leone, seria
em frente ao Valongo, mas infelizmente o tempo não colaborou, então vai ser dentro de um espaço fechado. Amanhã tem a nossa corrida dos 5 quilômetros, a corrida do Porto Cidade, mas esse é apenas uma comemoração. São trabalhos pontuais para que a gente possa relembrar a grandeza do Porto nesses 133 anos. Agora, para a população, é o que a gente fala da relação Porto-Cidade. É o investimento que se traz, é a geração do emprego que se coloca, é um trabalho diuturno para que a gente possa sempre entregar o melhor para a população. É a movimentação da economia, né, minha gente? Quando a gente fala de sediar um dos maiores portos da América Latina, estamos falando aí de milhares de empregos, né? Muitas empresas aqui, né? Olha, e tem um lado social importante citar, Camila, que eu acho que de repente vai de encontro ao que a Nívia está falando. Porto, ele traz investimento, ele gera emprego, mas o prefeito Rogério tem sempre batido na tecla que tem que haver uma contrapartida social. E recentemente a empresa BTP, Brasil Terminal Portuários, fez um convênio, um acordo com a Prefeitura de Santos e em contrapartida à sua ampliação, ao investimento que está sendo feito, ela fez para o município, custeado totalmente pela empresa, uma estrutura onde tem a policlínica da Vila Gilda. Olha só o investimento que foi feito lá na Vila Gilda, na Zona Noroeste, uma estrutura de saúde totalmente equipada e entregue para a população. Ou seja, é o Porto agindo, através das empresas, através dos trabalhadores, mas está ali, está entregue uma contrapartida social para a população santista. Não é o porto somente, né, separado, é o porto interligado com a cidade. Não tem como a gente, né, desmembrar essas duas relações, né? Elas estão conjuntos, em junto. Vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui. Jonathan, de Santos. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem na hora de implementar medidas de segurança, Edu? Jonathan, excelente pergunta, hein? Essa desafiadora, Não, senti. com certeza, mas de bate-pronto aí, de experiência aí no mercado, não adianta as medidas de segurança, né, campanhas, equipamentos, proteção, e cercar de proteção, se você não faz treinamento, né, da sua equipe. Então, o maior erro que eu vejo das empresas é não investir em um treinamento adequado dos seus colaboradores. Mas é um treinamento não simplesmente de contratar para cumprir o que você tem de requerimento, por exemplo, nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né, que é você pagar para ter o papel e estar cumprindo. Mas você realmente tem um treinamento de qualidade focado em fatores humanos, focado realmente aí no que o trabalhador precisa entender, né, a fundo quais são as reais necessidades e você atuar de uma forma aí eficiente para que o trabalhador entenda a importância de trabalhar de forma segura. Olha, respondeu muito bem a pergunta, uma pergunta meio desafiadora. Mas quem entende do assunto fica fácil, né, minha gente? Aí é fácil. Tem mais uma aqui. Alain de São Vicente, secretário. Falamos muito da segurança física dos trabalhadores, mas quais as medidas podemos adotar para fugir do esgotamento mental? Vamos lá. Esse é um outro ponto que precisa ser atacado de frente. A gente sabe que na sociedade moderna, não só no Porto, mas em todas as profissões, existe um esgotamento. A pessoa trabalha muito, leva trabalho para casa. Hoje nós somos reféns do WhatsApp, por exemplo. A pessoa manda mensagem e acredita que está resolvido o assunto, né? Só aguardando a solução chegar também devolutiva. Então, o que a gente precisa é tomar algumas medidas de cuidado. Saber a hora de parar, procurar ajuda, se for o caso, não passar o seu limite. A gente sabe que é necessário dedicação, comprometimento, e é difícil até para mim falar disso, porque eu confesso que sou workaholic, trabalho muito, tenho cobrança em casa, mas a gente precisa ter uma medida de equilíbrio, para que não venha a sofrer com isso, porque a saúde mental é tão necessária quanto a saúde física. Quer complementar alguma coisa? Com certeza. O Bruno colocou muito bem. Hoje, Camila, a gente inclusive tem no mercado, né, as empresas elas estão, e isso eu não estou falando só de óleo e gás, eu estou falando de todos os mercados. A gente está observando para algo que se chama fatores humanos. Hoje não existe mais as empresas, quando fazem as análises de acidente, aquela coisa da falha humana. Né? Não, foi falha humana. Não foi falha humana. Foi algo que fez o ser humano falhar. Então, você puxando isso, você vem para essa questão da saúde mental, né, que é de extrema importância. Não adianta você investir em bônus,
né, você investir em benefícios, mas você não olhar o seu colaborador de uma forma atenta, você estimular para que ele cuide da sua saúde física, da sua saúde mental, né, e crie também um ambiente de trabalho para que você realmente tenha aí um trabalho sem esgotamento, né, de forma equilibrada. E a empresa ela só ganha, minha gente, quando ela tem ali um funcionário, né, um colaborador com a sua saúde mental, né? Então essa visão humana, ela tem que ser muito próxima e cada vez mais presente em todas as empresas, né? Não só no porto, né? Como o secretário falou, em todas as empresas isso tem que ser um assunto muito pautado hoje em dia, né? Porque a gente fala assim de excesso de informação, de redes sociais, de um mundo muito mais rápido, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão cada vez mais, né, querendo avançar e aquela informação rápida, né? Então isso é muito importante, né, secretário? É importante, em especial nos dias que a gente vive, né? A tecnologia tomou conta. Antigamente, eu sou daquela época que eu fiz pesquisa na Barça, era diferente, 2 aqui, né? Então, era um outro momento, você fazia pesquisa, você tinha tranquilidade, jogava bola à tarde, era um outro momento especial aqui em Santos. Hoje em dia, a criançada não sabe nem o que é Barça mais, é Google, todo mundo para o Google. O WhatsApp é uma referência. A minha filha, de vez em quando, vem tirar foto de um aplicativo que eu não faço ideia que aplicativo que é aquele. Então, a rapidez da informação é muito grande. Agora, se a gente ficar refém disso, a saúde também não vai acompanhar. Então, a gente precisa, de fato, achar esse ponto de equilíbrio. Obviamente, o trabalho é importante, o conhecimento é muito importante. Importante estar bem informado, mas conhecendo alguns limites, para que a gente possa, de fato, entregar o melhor. E se a gente passar essa linha, o nosso melhor também não vai ser alcançado. Secretário, minha sensação é que a gente vem aí para um momento muito promissor, né? O Porto, que é responsável por aproximadamente 30% aí de todo o comércio internacional, né? E interliga, sim, obviamente, o nosso país a comércios globais, a outros, né, outros países. Um porto mais moderno, é isso que se pode esperar, secretário? Estou correto? Um porto mais moderno, um porto mais elaborado. Está extremamente correta. A gente tem inúmeros avanços acontecendo, investimentos chegando. Nós tivemos, nos últimos anos, por exemplo, corredor de exportação com investimento, malha ferroviária com investimento. Temos agora a pera ferroviária chegando. Essa pera ferroviária vai aumentar demais a eficiência. Corredor para exportação de celulose também aumentou muito. Tivemos empresas como a Suzana Eldorado chegando aqui com muito investimento e com muito resultado. A celulose cresceu demais no país. E, por outro lado, empresas como a Santos Brasil, com investimento recente, na casa de 12 bi. Imagine o quanto isso não vai trazer de eficiência para a operação portuária. Temos agora a BTP, que também deve fazer um novo investimento. Temos a discussão sobre o Tecon 10, o terminal de passageiros, ou seja, tudo isso é investimento. Eu não vou nem falar da geração de emprego que vai trazer só da construção civil para que todos esses terminais fiquem prontos. Mas, uma vez prontos, o quanto de tecnologia ali colocada não vai fazer com que o Porto de Santos bata cada vez mais recordes. A Cofico, por exemplo, está para retomar suas operações agora no próximo mês de março. Investimento gigantesco, uma empresa chinesa se estabeleceu aqui, trouxe uma contrapartida social, que foi o Parque Valongo, e hoje a gente sabe que a operação dela vai ser extremamente robusta e vai aumentar demais a capacidade do porto. E é o porto mais seguro, é isso? Sem dúvida nenhuma. O Porto de Santos é o maior complexo logístico do Hemisfério Sul e, com toda a sua grandeza, obviamente, a gente fala de tecnologia, de segurança, de eficiência. É o Porto de Santos batendo cada vez mais recordes. Ai, que maravilha. Quer complementar alguma coisa, Edu? Fica à vontade. Não, o nosso porto aqui, né, é onde tudo começou, né? Essa cidade crescendo em torno do porto e se desenvolvendo, e hoje Santos muito mais do que isso, né? A gente estava conversando aqui no começo, né? Você está aqui há 5 anos, né, Camila? Eu estou aqui há 15, quer dizer, troquei Salvador aqui por Santos e não volto de jeito nenhum. Então é muito bom, né? É incrível a gente ver essa nossa cidade crescendo aí em torno do porto, mas se tornando muito mais do que isso, né? A gente tendo aí outras, né, alternativas, né, também aí de negócios, de oportunidades para quem quer vir
aqui para Santos. A gente reparou que com a pandemia muita gente veio para cá buscando também maior qualidade de vida. Você está aqui próximo do mar, você está a 40 minutos do aeroporto de Congonhas. E agora com a base aérea, né, Bruno? A gente tem a base aérea aqui em vias de se tornar um aeroporto civil metropolitano que vai acabar ajudando não apenas a alavancar a questão do turismo, que o nosso secretário Bruno aqui colocou com muita propriedade, que a gente tem um potencial enorme aqui, mas também de atrair os investimentos para a cidade em termos de outros negócios. Então, imagine você poder pegar um voo daqui direto para o Rio de Janeiro ou para Salvador, né? Realmente abre muitas portas. E a gente aí tem outros temas também que Bruno nem entrou em ZPE, né? Essa parte aí de combustíveis também, outros combustíveis alternativos. Então você tem a questão de planta de hidrogênio, planta de amônia aqui na nossa região, que são os combustíveis do futuro aí para os navios, né? Etanol. Então, assim, a cidade realmente, como vocês estavam colocando, e o porto em si está se modernizando, né? Isso é realmente muito bacana estar aqui presenciando de perto e também ter sido abraçado e tornado santista também, como você colocou, viu, Camila? Com muita propriedade, com muita propriedade. Inclusive, secretário, eu recebi aqui o Roberto de Lucena, né, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, e ele disse o quanto a nossa Baixada está em evidência, o quanto a gente tem um grande potencial no turismo, né? E acaba tudo sendo interligado, né? Exato. Lucena é um grande homem público, tem feito um excelente trabalho no estado de São Paulo, secretário de Turismo, e ele falou com muita propriedade de fato. Por quê? Eu vou falar do turismo em si. A gente às vezes pensa, o turismo é o cara que vem para cá, fica no nosso hotel para a temporada, para ir para a praia. Não, então é só aquele que vem para o terminal de passageiros. Não, a gente tem turismo de negócios o ano inteiro. Nós temos aqui mais de 7 mil leitos de hotéis para que as pessoas possam vir para cá. O Centro de Convenções na Ponta da Praia tem tido inúmeras oportunidades, inúmeras feiras e convenções que atraem o público. O exemplo disso é esse que o Eduardo está fazendo, já na sua segunda edição. Quantas pessoas não vêm para cá, não ficam em hotéis, não gastam em restaurantes? Então, é um polo turístico, inclusive para negócios. E isso tem avançado cada vez mais. Então, a gente precisa, de fato, ter um olhar atento para isso, criar a condição. A gente sabe que a infraestrutura é fundamental para que isso aconteça. E o nosso objetivo é poder investir cada vez mais para que essas oportunidades cheguem até aqui. Meus queridos, chegando no finalzinho do nosso podcast, como sempre, passou rápido, né? Muito. Uma horinha de bate-papo. Eu queria agradecer a presença de vocês. Vocês abrilhantaram aqui, encerraram com chave de ouro a nossa temporada do Tudo Pode Verão. Muito obrigada pela disponibilidade. Eduardo, seja sempre muito bem-vindo aqui à VTV e 2025 seja um ano incrivelmente próspero para você. Muito obrigado, Camila. Obrigado, nosso secretário Bruno, aqui por esse bate-papo, né, tão interessante como você falou. Podia ter ficado várias horas aqui. Obrigado ao telespectador de casa aí que está nos acompanhando. Obrigado pelas perguntas, excelentes perguntas aí que foram feitas também. E espero que esse ano de 2025 ele seja bom para todos nós, né? Para a nossa cidade de Santos, para a nossa Baixada Santista, Litoral Paulista, Estado de São Paulo e todo o Brasil. Secretário, muito obrigada, viu? Seja sempre muito bem-vindo à VTV. Espero aí fazer aquele passeio lá de barco que você me falou, está me prometendo. Quero conhecer o porto daquele ângulo. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Camila, será um prazer, vamos combinar. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho, inclusive com o Edu, um grande amigo, conhece muito da área de petróleo e gás, que a gente possa avançar em tudo isso. E agradecer a todos que nos acompanharam, que estão em suas casas, escutando e falando um pouquinho do Porto de Santos. É sempre um prazer enorme poder prestar contas do nosso trabalho, em especial relacionado ao Porto. Muito obrigada, viu, meninos? Terminamos, minha gente, fechamos essa temporada com chave de ouro. Eu sou Camila Albino, é um prazer, foi um prazer imenso, uma honra estar aqui com vocês ao longo de todos esses episódios. Estamos aqui desde o dia 21 de dezembro, com uma estrutura incrível, uma equipe que trabalhou incansavelmente para que tudo isso fosse capaz. A VTV SBT teve essa brilhante ideia, né, nesse projeto inovador. Estamos no nosso segundo ano e, como eu disse, foi um prazer imenso conduzir as entrevistas, fazer parte desse momento e, sem dúvida, o meu coração, eu sinto ele bem aquecido. Por quê?
porque eu levei informação, o nosso bate-papo foi bom demais, a nossa troca foi incrível, e isso não é um adeus e sim um até logo. A gente se encontra na programação da VTV. Muitíssimo obrigada pela presença, viu, minha gente? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tudo Pode Verão. Patrocínio Master, o Boticário, a marca de beleza mais amada e preferida de São Paulo. Patrocínio, tenha o plano mais completo da região. Acesse unimedsantos.coop.br. Chuva de Prata, toda alegria pede um banho de chuva. Nova Sabesp, compromisso com seu futuro. Ecovias, a vida passa por aqui. Apoio, Ativa Náutica. Prefeitura Municipal de Santos. Realização, VTV SBT.